Irmão, se você na sua casa puder, abra a sua Bíblia comigo, por favor. Nós vamos hoje meditar num assunto que tem me inquietado desde o início. Aliás, esse assunto tem me inquietado há muito tempo. Eu já reparti esse assunto com a New Life Church algumas vezes, mas principalmente nesses últimos dias, nesse período aí que nós estamos vivendo essa realidade com relação à saúde, bem diferente. Eu queria que nós pensássemos sobre o que é igreja. É uma pergunta que eu estou pedindo ao Espírito de Deus que inquiete você, que te incomode, que faça com que você rebusque aí o seu coração em todos os momentos do nosso encontro, tentando achar uma resposta. O que é igreja? Eu vou ler dois textos. O primeiro texto está em Mateus e o segundo texto está no livro de Atos. Queria te pedir que se você pudesse abrir a Bíblia e deixar aí com você, ainda que fosse de forma eletrônica, porque vai te ajudar numa compreensão maior. Vamos lá, Mateus capítulo 16, versículo 18. Talvez vocês saibam de cor o versículo, porque eu também lhes digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aquela declaração de Jesus, quando ele, conversando com Pedro, diz que a igreja dele na terra não seria jamais destruída por qualquer força opositora, fosse o Império Romano, fosse uma guerra, fosse uma pandemia, a igreja de Jesus na terra prevalecerá. Eu não estou dizendo que ela não vai enfrentar dificuldades, que ela não vai sofrer perseguições, que nós não veremos irmãos de uma comunidade cristã passando por momentos muito difíceis, mas a promessa é do próprio Cordeiro de Deus, de que nada poderia vencer a igreja de Jesus. Segundo texto, logo depois que o Senhor Jesus morreu, que ele ressuscitou, apareceu por um período de dia aos seus seguidores, aos seus discípulos. No dia anterior do episódio que eu vou descrever, ele diz para os seus discípulos permanecerem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, para que então eles pudessem ser testemunhas de Jesus em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Depois, há um derramar do Espírito. Atos, capítulo de número 2 é o versículo, ou é o texto da Bíblia que eu estou me referindo. Atos capítulo 2, eu vou ler com vocês dos versículos 40 a 45. Diz assim: isso logo depois que o Pentecostes aconteceu, que os irmãos, ou que alguns homens levantaram e disseram assim: esses homens estão embriagados, porque eles estavam falando numa língua que não lhes era compreendida, e os discípulos de Jesus dão uma explicação, especialmente Pedro, do que está acontecendo, prega a palavra. No versículo 40 diz assim: com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. É uma pregação, um convite ao arrependimento. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, ao número daqueles que já haviam estado, caminhado e se entregado a Jesus. Versículo 42. Eles se dedicavam, eles quem? Estes que aceitaram a palavra, estes que foram batizados, ou que ainda não houvessem sido batizados, mas esses que aceitaram a palavra, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Irmãos, eu não sei se você prestou atenção nos detalhes desse texto, nas palavras que Lucas cuidadosamente coloca. Ele conta que depois do derramar do Espírito Santo, houve uma pregação e Pedro, cheio do poder do Espírito, explica a mensagem de salvação e quase 3.000 pessoas entregam as suas vidas para Jesus, são batizados e começam a fazer parte daquele número. Nós vivemos uma situação, uma realidade, eu não sei se vocês estão parando para perceber isso.
A realidade que nós estamos enfrentando, ela não tem nada a ver mais com a nossa vida de 2 meses e pouco atrás, irmãos. Tem muita gente me dizendo assim, quando é que será que vai voltar ao normal? Eu quero falar isso com muito temor, com muito respeito a você, mas isso é algo que Deus tem ministrado muito ao meu coração e eu quero repartir com vocês. Eu não sei se nós teremos de volta o normal. Eu não sei como é que você pensa, mas o que era normal para mim e para você 80 dias atrás, talvez tão cedo, ou quem sabe nunca mais, será mais o normal. Já se fala de um novo normal. Por exemplo, estava dizendo hoje para uma pessoa muito querida para mim, quando é que você vai conseguir dar um abraço em alguém de forma assim, bem à vontade, como você fazia 80 dias atrás, mais ou menos? Que você não vai pensar assim, pô, será que eu peguei esse negócio agora? Esse abraço vai me custar uma internação hospitalar? Aperto de mão. Pensa comigo, quando você acha que você vai conseguir estender a mão para alguém, pegar na mão e não está aqui pensando, cadê o hand sanitizer, cadê o álcool gel? Ontem, eu e o Pedro estávamos num determinado lugar e uma mulher pediu alguém para tirar uma foto, pediu ele para tirar uma foto de um grupo, 3 mulheres que estavam. E o Pedro foi tirar a foto e eu já fiquei pensando, poxa, eu não estou com o hand sanitizer aqui, ele vai pegar no telefone da mulher. O telefone fica perto da boca. Como é que vai limpar a mão dele? Eu também sabia que ele não tinha. Quando ele tirou a foto, a mulher falou assim, deixa eu te dar um pouquinho de hand sanitizer, de álcool gel. Pôs na mão dele, até eu peguei carona também, já limpei a minha, que nem tinha pegado no telefone. Mas aí eu fiquei pensando, e eu confesso para vocês que a minha vontade de mudar o texto que eu iria ler aqui foi muito forte, porque isso aconteceu hoje, enquanto eu repensava a mensagem. Deus me fez lembrar do texto do profeta Jeremias. Lá quando o povo foi levado para a Babilônia, especialmente agora o capítulo 29, que eu estou me referindo na mente. O povo estava esperando o normal voltar. Qual era o normal? Nós vamos voltar para a nossa cidade, nós vamos ter as mesmas casas, nós vamos ter os mesmos amigos, nós vamos comer a mesma comida, nós vamos brincar os mesmos jogos, nós vamos celebrar as mesmas festividades, a vida vai voltar ao normal. Mas aí Deus envia o profeta Jeremias que diz assim, avisa para o povo que não vai. Você já leu Jeremias? Leia essa semana. Mas leia especialmente o capítulo 29. Aliás, leia o capítulo 28, antes, depois do 29. Deus diz assim para Jeremias, fala para o povo o seguinte, aquele normal passou e vai demorar 70 anos para voltar. Criem um novo normal dentro dessa situação. E aí ele diz assim, dê os seus filhos em casamento para outras filhas, peguem filhas em casamento para os seus filhos, construam casa, plantem vinhas, bebam ou colham os frutos dessa vinha, multipliquem-se, cresçam. O que Deus está falando para o profeta? Que nesta nova realidade não é um hiato, não é um período de espera para quando voltasse para Jerusalém, porque seriam 70 anos. Ele está dizendo o seguinte, vivam agora, nessa direção que eu estou dando para vocês, porque aí olha o que ele diz, buscai, pois, a paz da cidade para onde eu vos enviei, a Babilônia, e orai por ela, porque na paz deles vocês terão paz. E o que está me preocupando, que é o tema da minha mensagem, são as conversas que eu escuto com relação à igreja. Tem gente esperando voltar ao normal para ser igreja. Entendeu o que eu estou dizendo? Tem gente esperando os templos abrirem. Tem gente esperando o louvor poder acontecer aqui com pessoas celebrando de mãos para cima aqui e dançando e fazendo as suas expressões de louvor e adoração a Deus. Tem gente esperando isso para ser igreja, para ser cristão. Tem um hiato na vida de algumas pessoas. E será, irmãos, que Deus não está enviando uma mensagem profética, dizendo o seguinte,
isso aí não vai acontecer tão cedo. Mas o fato de não acontecer isso aí tão cedo não quer dizer absolutamente que esse período não seja de extrema produtividade, de extrema espiritualidade, de extrema presença minha na vida de vocês e da vida de vocês na sociedade que vocês estão. Será que Deus não está falando através de Jeremias? Não o profeta bíblico, mas os profetas de Deus hoje, que não é assim. E aí a minha inquietação maior com essa coisa da igreja foi porque eu fui percebendo que as pessoas não entendem o que é igreja. Por isso que eu te fiz a pergunta, o que é igreja? Então eu quero tomar meu tempo aqui agora restante, para te desafiar. Eu fico conversando comigo mesmo, eu já contei isso aqui, eu já até conversei com alguns psicólogos e psiquiatras amigos meus, eu falei, será que eu estou ficando doido? Porque eu gosto de conversar sozinho. E eu descobri uma coisa, cada dia que passa eu estou conversando mais sozinho. Eu acho que daqui uns dias eu vou contar uma história para mim mesmo. Não, eu tenho conversado mesmo, e uma das coisas que eu fiquei falando comigo hoje foi o seguinte, o que você quer com essa mensagem, Manuel? E aí eu respondi para mim mesmo, eu até coloquei na reunião dos pequenos grupos, eu quero desconstruir a ideia que você tem de igreja. Porque um dia eu tive um mentor que falou assim para mim, Manuel, você nunca vai conseguir edificar nenhuma verdade bíblica se o preconceito que está lá não for retirado. E aí eu me lembrei das palavras das Escrituras Sagradas que diz que não se coloca remendo novo em pano velho, porque vai forçar e o remendo é mais forte do que o pano, e vai se romper, vai rasgar, o odre de vinho vai desperdiçar todo o seu conteúdo. Então eu quero desconstruir o conceito que você tem para poder nascer algo novo, verdadeiro, e se Deus me permitir e o Espírito Santo de Deus trabalhar, mais bíblico na sua vida. Então, vai lá as minhas considerações para vocês. Primeiro, a igreja está aberta. O que está fechado são locais de encontro. Você entendeu o que eu disse? A igreja está aberta, eu tenho dito isso repetidas vezes. Pessoas que me ligam e dizem, pastor, quando é que a igreja vai abrir? Eu falei, já está aberta, ela nunca fechou as portas. A igreja de Jesus não teve um dia que ela teve que cerrar as portas. A igreja de Jesus está viva. Ela não só está viva, mas ela está ativa. E ela está aberta. Existem locais de encontros que são usados pelo povo de Deus na terra, que por uma razão médica e de segurança, teve que fechar as suas portas. Mas falando aqui da nossa congregação chamada New Life Church, a New Life Church está aberta. Ela está aberta no amor de cada um, ela está aberta no serviço cristão, ela está aberta na comunhão, ainda que seja distante, como o coral mostrou aqui, distantes, mas não separados. A igreja está aberta. Quando o irmão estende a mão para o outro, quando uma oração é feita, quando uma ligação é para alguém que precisa, quando uma mensagem de paz é transmitida através do Evangelho, a New Life Church está aberta. Eu tenho um hábito de todas as manhãs, bem cedo, geralmente antes de eu tomar café, alguém vai falar assim, só ler a Bíblia? Não, não é isso, eu não leio a Bíblia nessa horário. Às vezes leio, mas não necessariamente. Eu leio 4 jornais. Eu leio 4 jornais todas as manhãs antes de eu tomar café. E hoje não foi diferente, eu estava lendo um jornal, e a manchete qual que era? De um dos jornais. Padre envia uma mensagem para o presidente sobre igrejas. Aí eu achei curioso, fui ler. Minha área, religião, fui ler. Um padre de Nova York, que ouviu uma declaração, parece que de sexta-feira do nosso presidente, me falha a memória agora, onde ele colocou igrejas como atividades essenciais e disse que insistiu para que os governadores abrissem os prédios, os templos, e disse que se os governadores não abrissem, ele iria interferir para passar por cima desse processo e abrir as igrejas. Esse padre escreveu uma carta, um artigo, disse assim, senhor presidente, nossas igrejas estão abertas. E aí ele falando da realidade dele em Nova York. Nossa comunidade tem amparado quem está sozinho ou de luto. Os nossos irmãos têm rezado
pelas pessoas que não sabem o que fazer. Senhor presidente, nós juntamos forças para dar alguma coisa para alguém que nesse momento tem menos do que nós. E aí ele diz assim: eu recebi até confissão no estacionamento de uma loja. Nós acompanhamos sepultamentos onde tinha 2 ou 3 pessoas para confortar e auxiliar a família. Senhor presidente, o que nós não queremos é abrir um prédio e correr o risco de uma contaminação maciça. A igreja está aberta. E aquilo encheu meu coração de empolgação, porque, irmão, não é possível que você, um cristão autêntico, não entenda. Aliás, é possível, porque eu usei a palavra cristão autêntico. É possível que você não entenda que a igreja de Jesus, ela não fecha as portas, ela não tem noite e dia, ela não tem horário de culto. A igreja de Jesus é a vida de Cristo na terra através dos seus filhos, 24 horas por dia, 365 dias por ano, na guerra, na bonança, na riqueza, na pobreza, na pandemia, nos hospitais ou em casa, com gente de luto ou com gente celebrando. A igreja de Jesus é a presença de Cristo na terra, através daqueles que foram chamados, redimidos, adotados, foram justificados pelo sangue do Cordeiro. Então a igreja de Jesus, ela está mais aberta do que nunca. Segundo conselho que eu quero te dar nessa manhã, para desconstruir isso aí, para mexer com a sua cabeça. Igreja não é instituição. Pessoas. Igreja não é instituição, mas pessoas. Nos 2 textos que eu li, no livro de Mateus e no livro de Atos, não havia local, não havia prédio, não havia estatuto, não havia templo, mas já havia igreja. Aliás, é um conceito que eu sempre ensinei desde a época que eu era professor. A igreja, no sentido mais macro, ela desde o Velho Testamento nós percebemos a igreja. Quando Deus disse assim para Abrão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, e lá eu vou te fazer pai de muitas pessoas. O que está na ideia de Deus? Eclesia, igreja. Lá no Velho Testamento. O que está na ideia de Lucas quando escreve o livro de Atos, e de Mateus aqui quando está citando isso? É um prédio? Não tinha nada disso, mas a igreja estava viva. Ela se institucionalizou. E até certo ponto, é necessário. Ela não é uma instituição, mas ela se institucionalizou. E em alguns aspectos, isso não é de todo ruim. Por quê? Porque nós reunimos um grupo de pessoas, nós temos regulamentos do governo que nós temos que cumprir, nós temos leis, nós precisamos dar transparência e legitimidade nas atividades que nós exercemos dentro de um prédio como igreja, e isso precisa de um certo grau de institucionalização. Mas note bem uma coisa: igreja é corpo, não é corporação. Numa corporação, pessoas têm cargos, têm títulos, têm funções, têm ofícios, e elas operam dentro de uma corporação de acordo com estas normas. Igreja é corpo, e o apóstolo Paulo diz assim: vocês são como o corpo humano, que tem muitos membros, muitos órgãos, e que todos bem ajustados, que todos trabalhando em comum, numa relação sincrônica, numa relação harmônica, produzem o bem para o corpo inteiro. Na corporação, pessoas executam funções. No corpo, é a vida de Cristo que se torna a dinâmica da existência. Então, institucionalizou, e até certo ponto tem mesmo, nós temos que prestar contas, nós temos que ter alguns estatutos que regem a forma que a gente governa, isso para a lei é importante,
Mas como pessoas, nós precisamos entender que nós não somos corporação, nós somos corpo. Então, vou usar o corpo, o meu rim ou os meus rins não podem dizer assim: bom, porque está num período de pandemia, eu vou fazer a filtragem do sangue no corpo, quando isso acabar, não, meu corpo vai à falência. E os meus rins não trabalham, porque o pâncreas também trabalhou. Ele trabalha porque ele tem um papel, um lugar no corpo. O corpo de Cristo é isso, queridos. Igreja não é corporação, a igreja é corpo. Então é por isso que muitas pessoas acham que só são cristãos, deixa o Espírito de Deus falar no seu coração, quando a atividade religiosa os impulsiona a fazer alguma coisa. Então, essas pessoas não entenderam que igreja não é corporação, que igreja é corpo. Porque corporação, a gente cumpre o nosso papel, descartamos. Eu fui funcionário de um banco e a gente amava a sexta-feira, porque quando dava 4 horas da tarde, a gente já começava a pôr os papéis menos importantes na gaveta, e quando dava 1 para 5, você já estava com as gavetas fechadas e dizia: acabou, fechei, da agora até segunda-feira de manhã eu não sou bancário. E é por isso que muitas pessoas vivem o cristianismo em horário comercial. Vivem o cristianismo em horário de 9 to 5, de 9 a 5. E quando dá no dia de fechar a gaveta, eles se despem dessa espiritualidade para viver uma vida que eles chamam de normal. Então, a igreja de Jesus, quem dela é participante, quem nela foi agregado, quem dela faz parte, porque ouviram a voz de Jesus, porque o Espírito de Deus veio sobre elas, porque foram trazidos, perdoados, foram redimidos, justificados e adotados na família de Deus. Não existe ofício. Deixa eu usar uma expressão, uma metáfora aqui que eu acho que vai te ajudar a entender isso. Eu sou pastor. Eu não sou pastor no horário de trabalho. Pelo menos eu não poderia ser se eu for de Cristo. Eu não posso ter o expediente da minha espiritualidade. Não sou eu que sou pastor, você não é o crente do domingo. Vocês entendem o que eu estou dizendo? A sua espiritualidade, ela não tem departamentos. Ela é orgânica, porque ela faz parte da sua vida, porque Cristo entrou na vida, então a sua vida é expressada em todas as áreas. Deixa eu caminhar para o meu último ponto aqui para vocês, embora eu quero explorar ele um pouquinho também. Lembra dos textos que nós lemos. Mas a verdadeira espiritualidade não depende do prédio. Eu vou repetir. A verdadeira espiritualidade não depende do prédio. Antes de eu falar, ler o texto, eu quero explicar para você uma coisa. Eu estava fazendo uma live esses dias e alguém me perguntou sobre a igreja, e eu falei algumas coisas parecidas, e uma das pessoas que estavam participando perguntou o seguinte: mas o senhor não acha que igreja é importante? Primeiro de tudo, eu respondi para a pessoa dizendo assim: igreja é tudo, o prédio é secundário. Nós não precisamos do prédio, nós usamos o prédio. Porque a igreja de Jesus, se for proibida de ter local de reunião, de poder ter culto, ela vai continuar existindo. Para que a gente se reúne? Para edificação. Olha o texto. Eles permaneciam
estudando a doutrina dos apóstolos, unanimemente diz ali que eles estavam diariamente no templo, partiam o pão de casa em casa, com alegria, com singeleza de coração. Então, quer dizer, a igreja de Jesus precisa desse local como forma de encorajamento, como forma de nos fazer abençoar uns aos outros, como forma de ensino, igual eu estou falando aqui para vocês agora, como forma da gente poder orar uns pelos outros, é a comunhão. Então, alguém que se aproveita de que a igreja não depende do templo para dizer, então eu não vou ter uma igreja, é porque o coração dessa pessoa nunca foi alcançado por Jesus. Porque aquele que é alcançado por Jesus, o que ele mais quer é estar junto com outros que também foram alcançados com Jesus para cumprir a finalidade pelo qual Deus nos colocou na terra, que é dar testemunho da vida de Cristo em nós. Então deixa eu ler o texto para vocês. Eles, os convertidos. E eu estou falando de que a verdadeira espiritualidade não depende do prédio. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, não tinha prédio. Mas eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações. Só fazer um parêntese, irmãos. Qual o momento da história? Nós precisamos mais de oração do que agora. Irmãos, não está acontecendo só uma pandemia, não é só um vírus, tem alguma coisa espiritual, a vida vai mudar, o conceito social já mudou. Então prestem bem atenção, versículo 43, todos estavam cheios de temor, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Então a religião precisa do prédio. A espiritualidade cristã autêntica, ela usa o prédio como a dádiva, como um benefício, como um instrumento que Deus nos deu, para que através dessa instrumentalidade, outras pessoas possam ser alcançadas. A religião, com seus dogmas, ritos, com as suas particularidades, ela não sobrevive sem o prédio. A igreja de Cristo, com prédio ou sem prédio, ela fica cada dia mais forte, porque o combustível dela não é o prédio, é o Espírito Santo. O que move, o que alimenta, o que estimula, é o Espírito Santo de Deus. Não tinha prédio nesta época. Ainda não tinha local de reunião. E a espiritualidade, ela é contagiante, ela era ativa. Então, eu tenho ouvido algumas coisas, eu cataloguei 3 aqui para a gente poder pensar um pouco nesse nosso encontro. Pessoas que me disseram o seguinte, essas frases são de líderes, de pastores. Se a igreja não reabrir, as pessoas vão se distanciar do evangelho. E por igreja, vocês estão entendendo, o prédio. Se o prédio, deixa eu trocar então. Se o prédio não reabrir, as pessoas vão se distanciar do evangelho. Segunda, as pessoas não estão mais querendo, já se cansaram, ouvi essa frase, de se reunir pelos meios ou pelos mecanismos da mídia. Terceiro, porque eu botei só 3 para não delongar. As finanças da igreja, se os prédios não reabrirem, vai entrar em colapso. E aí eu fiquei olhando para essas afirmações, e lá no meu íntimo, eu fiquei pensando como que essas coisas só revelam uma realidade, que as pessoas que assim pensam são religiosas e não cristãs. Estes são pensamentos de pessoas que acham que se achegaram a Jesus, mas se achegaram a um pensamento religioso, a uma proposta. Eu poderia dizer uma filosofia, como se fosse qualquer outra filosofia de vida. Veja,
O encontro público, ele é maravilhoso, como eu já disse, ele é encorajador, ele é pedagógico, ele nos anima. Eu estou morrendo de saudade da congregação que eu chamo de New Life Church. Fui visitar um casal ontem, e a filhinha do casal me disse assim: pastor, quando é que nós vamos voltar a ter culto? Eu estou morrendo de saudade das pessoas. E eu disse assim para ela: e eu então? E eu? Isso aqui é preciosíssimo, irmãos. Ajuntarmos os filhos de Deus, celebrarmos a Deus, estarmos juntos. Mas quem depende de prédio para ser cristão nunca foi. E eu vou repetir. Quem depende de prédio para ser cristão nunca foi. Uma pessoa me disse assim: pastor, tem que voltar logo os cultos, meu marido está esfriando na fé. Eu acho que ele está se afastando de Deus. Eu disse: ele nunca esteve próximo, minha irmã, desculpa, é triste, mas ele nunca esteve próximo. Porque se ele estivesse próximo, não importa se nós não temos um local para ir, ele estaria orando, ele estaria buscando a Deus, ele estaria meditando na palavra, ele estaria refletindo a sua existência diante de Deus e pedindo o Espírito Santo de Deus que o habilitasse a viver cada vez mais para Deus. Ele estaria cada vez mais próximo de Deus. Então veja, se alguém, e eu agora vou pegar as 3 afirmações que eles me fizeram e vou fazer uma contrapartida aqui. Se alguém vai se distanciar do evangelho porque não tem um lugar para ir no domingo por um tempo limitado, porque vai voltar a ter 1 hora, 1 dia, então é um tempo limitado, nós não sabemos se o limite são 2 meses ou 10 meses. Mas se alguém vai se distanciar do evangelho porque não tem um lugar para ir no domingo por um tempo limitado, esta pessoa nunca conheceu Jesus. Ela conheceu uma religião. Várias vezes, mães bem intencionadas, cheias de boa intenção, eu digo isso com respeito. Quantas vezes eu ouvi de mães que diziam o seguinte: pastor, arruma alguma coisa para o meu filho fazer na igreja, porque se ele estiver envolvido, ele não vai se afastar de Jesus. Terapia ocupacional é muito bom em qualquer área da vida, inclusive é usado pela psicologia em ambientes que não tem nada a ver com a religião. Mas ninguém pode ser, ou ninguém é cristão porque tem uma atividade religiosa. Porque eu sou cristão, eu exerço alguma coisa para o bem daqueles que são filhos de Deus e para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa, então, que me disseram: a igreja vai entrar em falência ou em colapso financeiro se as portas não se abrirem. E aí eu fiquei pensando numa coisa dura. Se uma comunidade que existiu até 80 dias atrás, presta atenção você que está comigo, com o recurso daqueles que ali frequentavam, e agora ela vai entrar em colapso, porque o prédio, a atividade dominical deixou de acontecer, isso só está revelando para nós onde estava o coração daquelas pessoas desde o dia primeiro. Porque aqueles que pertencem a um lugar, não interessa se ele está lá, ele pertence a uma proposta, ele pertence a um chamado, ele pertence a um povo. Se eu viajo e fico 6 meses sem ir na minha casa, porque eu não deixo de ser o marido da minha esposa, o pai dos meus filhos, o provedor da minha casa, quando eu estou lá, porque nós temos uma família. Só trouxe à tona que o negócio era avareza, que o negócio era que tem muitas pessoas que pagam carnê celestial toda semana, que tem que pagar a conta deles para um Deus que vai agir a favor deles. Se não tem um ambiente, não deve ter a cobrança, então eu posso sonegar e esconder, não ser parte. Aqui não é diferente. Eu ouvi dessas pessoas e sei que nós, na New Life Church, estamos também sujeitos à mesma coisa.
Mas eu digo também para mim que estas pessoas estão apenas compreendendo quem elas são. E aí a terceira é que diz que as pessoas não estão querendo mais ter comunhão por meio da mídia. Ora, a minha necessidade de comunhão, se eu não tenho ambiente, se eu não tenho local para estar, não muda a minha necessidade de ouvir meus irmãos, de ser ministrado por eles, de receber a oração e de orar conjuntamente, ainda que seja por um telefone, ainda que seja por uma ligação, por uma reunião que é feita num computador. Olha o texto, irmãos. Não tinha prédio, não tinha culto dominical. Os irmãos oravam uns pelos outros, os irmãos contribuíam, os irmãos se davam, os irmãos estudavam a Bíblia, os irmãos dedicavam. Não tinha prédio, não tinha templo, não tinha nada. Tinha cristão. E esse para mim é o ponto. Tinha cristão. E hoje nós temos muitos religiosos. Como conselheiro, eu não saberia dizer quantas vezes eu já ouvi na minha vida a seguinte frase, tratando de um problema difícil com alguém, e a gente chegava à conclusão do que estava acontecendo, e a pessoa virava para mim e dizia assim: pastor, eu preferia não ter descoberto essa realidade. Aliás, eu já ouvi muito, principalmente de maridos, de mulheres, com relação à sua vida conjugal, dizendo assim: eu preferia viver enganado. Muitas vezes eu ouvi essa frase. E sabe de uma coisa? Eu acho que nós temos... Porque tudo isso só está revelando uma coisa. Deus está, e louvado seja o nome dele, esse é um momento preciosíssimo, esse é um momento maravilhoso. Deus está escancarando para dizer o seguinte: quem é e quem não é. Quem entendeu, quem está sendo arrastado, quem vai porque não tem o que fazer, quem vai porque ama, ou quem vai porque tem cargo. Nós devíamos estar louvando a Deus. Eu estou louvando a Deus. Eu estou. Por quê? Vou voltar nos meus aconselhamentos no escritório. Será que muitos de nós não estão dizendo essa frase assim: eu preferia viver enganado? Achar que tinha uma igreja de Jesus que se reunia num prédio, e tudo que eu fui percebendo que tenho é um grupo de gente religiosa? Você preferiria viver enganado? Faz de conta então que não tem nada acontecendo, que está tudo certo. Eu escolhi para mim, nesse período, abrir os meus olhos, perceber o que é que Deus está falando nesse momento da história. Eu não sei se nós estamos aqui novamente falando de 70 anos, como eu me referi ao texto. Se nós estamos falando de 70 dias ou de 7 dias, também não importa. Importa que igreja são pessoas que Jesus salvou lá na cruz do Calvário para ser o Deus da vida delas, para transformá-las, inclusive na maneira de pensar e de viver a espiritualidade. Essas pessoas que dependem do prédio nunca conheceram Jesus de Nazaré. O que é a igreja? Igreja é a reunião de homens e mulheres, rapazes e moças, vindo de diferentes lugares na terra, cor da pele diferente, idioma diferente, compreensão assim do que é uma boa comida diferente um do outro, mas que foram lavados e redimidos no sangue do Cordeiro e foram cheios do Espírito para serem testemunhas daquele que nos chamou de um mundo de trevas para a sua maravilhosa luz. Que é a igreja? A igreja é o povo de Deus na terra. Uns se reúnem aqui, outros mais embaixo, do outro lado do país, alguns em prédios muito imponentes, outros em prédios simples. Igreja
é a presença de Deus na terra através dos seus filhos. A igreja nunca fecha, a igreja está aberta. Espiritualidade não depende de prédio. O prédio depende da espiritualidade. O que transforma esse momento aqui, esse lugar aqui num pedaço do céu, é a presença da igreja de Jesus aqui dentro. Então eu queria encerrar com um desafio, como eu tenho feito durante toda essa pandemia. Um apelo a você. Sinceramente, você pode dizer que você é a igreja de Jesus? E agora eu estou falando com você, especialmente que é aqui da New Life Church. Você também que não é, mas você que é daqui. Você continuou firme nas suas orações? No seu serviço ao próximo? Na sua comunhão com Deus? Na sua contribuição para a sua comunidade local? Ou você tirou um tempo de folga porque o prédio fechou? Irmão, Deus está dando uma oportunidade para nós de perceber. Não é para julgar, não é para apontar dedo, mas para perceber que a nossa espiritualidade estava se distanciando do que o cristianismo é. E de que nós precisamos nos arrepender. Então esse é o momento. Dobra o joelho aí na sua casa. Nós vamos cantar uma parte pequena de uma canção. Enquanto isso, dobra os joelhos na sua casa e clama a Deus. Olha para o seu coração, faz uma varredura. Descubra o que te motiva. Quais são. Eu fico até com medo de falar coisas aqui, porque tem hora que eu sinto em Deus, que parece que as pessoas, eu fico com medo de dizer para uma pessoa: você não está lendo a Bíblia, você não está orando, você não está sendo um ministro de Deus para os outros. Mas sabe que mesmo com medo, eu tenho uma convicção muito forte de Deus, de que essa é a realidade de muitas pessoas. Dobra agora diante de Deus, queridos, enquanto nós cantamos essa canção, e eu vou voltar para orar com vocês. O que é igreja? Você faz parte da igreja. Porque se você faz parte de uma igreja, você conheceu uma religião só. Se você faz parte da igreja de Cristo, aquela que o Cordeiro voltará para buscar, para ir para as bodas, para a celebração do casamento, estar com Ele na eternidade, você entendeu o Evangelho. Se você não faz parte, eu quero te convidar agora, através desse momento que o Espírito de Deus falou com você. Senhor Jesus, se não for o mover do Teu Espírito, Pai, não adianta. Senhor, a nossa tendência em ser religioso é muito mais forte do que qualquer coisa que há em nós. Tem que ser o Teu Espírito, Senhor, para vir com um martelo e derrubar e desconstruir tudo. Levantar algo novo, Senhor. Pai, quando o Senhor Jesus Cristo diz que um dia tem gente que vai dizer assim: mas em Teu nome, um tanto de coisas, e que Ele vai responder: eu nunca vos conheci. Senhor, que esse peso venha agora sobre todas as pessoas que estiverem me ouvindo, porque é esse peso que vai causar transformação, é esse peso que vai nos chamar para a gente deixar o fardo pesado e tomar o de Jesus. E no nosso coração, Cristo vai passar a ser o centro de tudo que nós somos, de tudo que nós temos. Obrigado, Senhor, por ser igreja de Jesus. Obrigado porque o Senhor agregou a esse corpo irmãos e irmãs que cultuam em endereços
diferentes, mas que têm uma única roupa, as vestiduras que foram dadas pelo Cordeiro, e que têm uma mesma cor, brancas, porque foram perdoados, e que têm um único endereço eterno, que é estar com o Senhor. Louvado seja o teu nome. Senhor, entra em cada casa, transforma cada cômodo num local de adoração. Transforma esse prédio da 73 Union Avenue aqui em Framingham, um local de adoração, onde quem adora lá na vida vem aqui um dia junto com outros para adorar coletivamente. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão e irmã queridos. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós, misericórdia de insistirmos em fugir da relação por conta de um ofício religioso. Misericórdia. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, e que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde irmãos e irmãs, mentes e corações em Cristo Jesus, até o dia em que Ele virá buscar a igreja, e nós estaremos com Ele na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.